Produção de conteúdo. Só de falar nisso, eu sei que tem dezenas de profissionais do mercado de marketing que ficam se coçando sem saber direito o que fazer. A verdade é que hoje existem dois tipos de profissionais no mercado. Os que sabem produzir conteúdo e a grande maioria que acha que sabe o que está fazendo. Nesse vídeo eu tenho um objetivo muito claro. Eu vou te ensinar os 3 passos para você começar a produzir conteúdo do jeito certo. E aí, família do YouTube, beleza? Eu sou Rafael Vieira e se tem uma única coisa que eu tentei nessa minha carreira do marketing digital foi fugir deste tema. Muita gente mesmo que me conhece dos bastidores do marketing digital vivia me procurando para debater sobre o assunto ou até mesmo pedir ideias, pedir consultorias para desenhar uma estratégia de produção de conteúdo. E quer saber? Eu tenho mesmo uma estratégia, um jeito certo que eu sempre aplico nos meus projetos e nos projetos dos meus clientes para começar a produzir conteúdo. E o que eu vou te mostrar nesse vídeo são apenas 3 etapas que eu utilizo no começo de qualquer estratégia de produção de conteúdo, independente do tipo de cliente. Não importa se o cliente está começando do zero ou se ele já faz algum tipo de conteúdo e me procura para complementar essa estratégia. As etapas são sempre as mesmas 3 e eu vou falar com você agora, aqui nesse vídeo. E aí tem gente que nessa hora deve estar se perguntando, mas Rafael, pra quê? Pra que eu vou aprender alguma estratégia de produção de conteúdo? Não é só ir lá e fazer? E o fato é que eu tô colocando esse vídeo no ar para falar com um público bem específico, que é o público que trabalha para a produção de conteúdo para experts, para outros profissionais, que planejam a produção de conteúdo de outros profissionais. Se você está produzindo para você mesmo, é realmente um pouco mais fácil você começar, vai lá e faz, sem muito planejamento. E eu até acredito que tem gente que sobrevive um bom tempo simplesmente produzindo conteúdo sem muito planejamento. Apenas dedicando o seu tempo para sentar de frente para a câmera, produzir o conteúdo e pronto, o conteúdo está no ar. Mas se você está no jogo dos bastidores, não dá para ser assim. Isso porque produzir conteúdo não é só gravar e postar. Essas são apenas 2 etapas do processo. E a estratégia de conteúdo que eu aplico e ensino para os meus alunos se baseia em principalmente 4 pontos, que é justamente o planejamento, a produção, a derivação e a distribuição desse conteúdo. Gravar e postar está justamente na etapa de produção. Essa é a etapa mais simples de fazer quando você tem um bom planejamento. A primeira grande questão é você entender o que você está buscando com esse conteúdo. Para que você está produzindo? Qual é o teu objetivo com ele? E quando se trata de conteúdo, a gente está sempre falando de um objetivo a longo prazo. Não vale a pena você produzir um conteúdo, iniciar uma estratégia de produção de conteúdo só para vender alguma coisa a curto prazo. Existem outras estratégias que te ajudam nisso. Mas a produção de conteúdo é justamente o que vai te fazer ganhar ao longo do tempo, construir um ativo que vai sempre aumentar ao longo do tempo. Então, se você está trabalhando nos bastidores, começar do jeito certo vai te economizar 2 coisas: tempo e dor de cabeça, porque vai evitar que lá na frente o seu cliente chegue para você e fale que não está dando resultado. Até porque, na maioria das vezes, na maioria dos casos, esse cliente tira isso sei lá de onde, ele não tem dados para fundamentar isso e você vai ter dados para mostrar que a estratégia está funcionando. Imagina, o cliente chega para você e fala, olha lá o vídeo, não está dando visualização, não está dando comentário, as pessoas não estão se inscrevendo, não está aumentando seguidores. Tudo balela, porque você sabe o que é preciso para vencer o jogo no longo prazo. E é importante também falar que você vai economizar muito tempo na revisão desse conteúdo. Isso porque a maioria dos experts, quando pedem para que você revise o conteúdo, é porque eles não sentem segurança que você, que é um estrategista, está conseguindo botar aquele conteúdo exatamente do jeito que ele fala. Então, normalmente, quando isso acontece, o expert sempre pede para ele revisar o conteúdo antes de ser gravado, antes de ser publicado. E isso acaba gastando mais tempo da tua estratégia. Desse jeito aqui, passando por essas 3 etapas, eu te garanto que você vai economizar muito tempo e evitar muita revisão. Falo isso porque eu já trabalho há anos fazendo esse tipo de produção de conteúdo, eu já atendi mais de 20 clientes e para a maioria desses clientes eu nem envio mais os textos para revisão, eles simplesmente botam eles para produzir porque eles já têm a confiança de que está exatamente do jeitinho que eles falam e que eles gostariam de fazer. Mas vamos lá, direto para os 3 passos. O primeiro passo é construir as suas fontes de conteúdo. É um local, como se fosse uma fonte de conteúdo infinito,
que você vai simplesmente pegar coisas que naturalmente sairiam da boca desse expert e construir aquele conteúdo de uma forma que vocês dois vão estar falando a mesma língua. E existem diversas fontes para você beber na hora de produzir esses conteúdos. No vídeo de hoje eu vou te falar apenas de 3 delas. A primeira fonte de conteúdo que eu vou te falar é a matriz Mods. É uma matriz que tem 4 quadrantes, cada um desses quadrantes representado por uma dessas letras. Medos, obstáculos, desejos e sonhos. Você, junto com o seu expert, vai construir a matriz mod da persona de vocês. Então vocês vão construir pelo menos 5 medos, 5 obstáculos, 5 desejos e 5 sonhos que essas pessoas têm. Lembrando que obstáculos são obstáculos que impedem a pessoa de comprar o seu produto. Sonhos são sonhos de vida dessa pessoa. Os medos são os medos que ela tem em relação ao negócio que você está oferecendo e o desejo também, em relação ao seu produto ou à transformação que ela está buscando. Uma vez que você constrói a sua matriz Mods com pelo menos 5 itens de cada um desses, cada um dos itens da matriz Mods pode gerar 3, 4, 5 roteiros. Boom! Conteúdo infinito para você produzir. A segunda fonte de conteúdo que eu vou mencionar aqui com você é um glossário. Para diversos nichos, para diversos casos de clientes, de experts, eu diria que para quase todos, tem uma série de palavras que não são muito comuns para as pessoas de fora, mas que os experts falam com uma baita naturalidade. São alguns termos que são exclusivos daquele nicho. Por exemplo, dentro do meu mercado de estratégia de conteúdo, tem vários termos que pouca gente conhece, como derivação de conteúdo, curadoria de conteúdo, decupagem, conteúdos cápsula e vários outros. Enfim, diversos desses termos que eu poderia simplesmente criar com, adivinhe, um conteúdo para cada palavra dessas. Para construir esse tipo de conteúdo, você simplesmente vai fazer um brainstorming com o seu expert e descobrir quais são essas palavras únicas do mercado. Quais palavras que as pessoas sempre perguntam para ele o que significa? Quais termos do mercado dele não são comuns para os clientes? Qual a definição que o teu expert pode explicar melhor do que todo mundo? Pronto, tem uma lista desses termos e vai produzindo conteúdo respondendo eles. Boom! Conteúdo infinito. A terceira fonte de conteúdo que você pode construir é a de estudos de caso. Se o seu expert já tem provas, já tem casos solucionados, pessoas que ele transformou, você pode simplesmente analisar esses casos. Se isso ainda não é um fato para você, você pode simplesmente analisar casos fictícios ou da cultura popular, como de filmes, séries e etc. Por exemplo, se o seu cliente é um advogado, você pode simplesmente produzir conteúdo fazendo um estudo de caso de coisas que acontecem na novela das 9 ou em alguma série que muita gente está assistindo. Essa também é uma ótima forma de você construir um conteúdo quente, que fala exatamente com aquele momento em que a audiência está conectada. Ok, agora que as fontes de conteúdo estão construídas, vamos para o próximo passo da nossa estratégia, que é definir onde você vai postar esse conteúdo. Aqui você começa a ter que ter um conhecimento estratégico. Dependendo do cliente, do nicho e de vários outros fatores, você vai definir qual é o melhor canal para produzir esse tipo de conteúdo. O que eu posso te dizer é que a resposta, na maioria esmagadora dos casos, não vai ser no Instagram. O que é um erro, já que a maioria das pessoas acaba querendo produzir para o Instagram. Não é necessariamente o melhor local para você produzir e postar conteúdo, e você vai entender o porquê. Olha, eu não acho que o Instagram seja um local ruim para produzir conteúdo. Muito pelo contrário, eu produzo conteúdo lá. Inclusive, você pode me seguir se você quiser saber o que eu falo por lá. A grande questão é que eu não acho que você deve produzir conteúdo só para o Instagram. Ele, como canal principal, não é uma estratégia muito interessante. Principalmente se você lembrar do que a gente falou agora há pouco no vídeo sobre construir um conteúdo ao longo prazo. O Instagram, ele é uma rede que faz com que o teu conteúdo perca relevância muito rápido, porque ele quer que você esteja sempre produzindo coisas novas ali. Então, se você vai se juntar com o teu expert para fazer um planejamento de conteúdo denso e entregar ele para a audiência, eu recomendo que você faça isso para um canal mais propício para isso, como YouTube, blog ou podcast, e use ramificações desse conteúdo em canais mais voláteis, como o Instagram, por exemplo. Eu, particularmente, sempre procuro construir estratégias de produção de conteúdo para os meus experts, focando aqui exatamente o YouTube. Ele é um canal ótimo para isso, pensando no longo prazo. E falando no seu expert, ele é peça fundamental para você dar o terceiro passo nessa estratégia de começar do jeito certo. O terceiro passo é justamente você ouvir o seu expert. Pode parecer algo difícil e complexo. É muito mais fácil você fazer as coisas sozinhas do que conectar o teu expert no projeto. Eu sei disso. Mas se você quer ter sucesso na produção de conteúdo, essa parte é fundamental.
O seu expert é quem manja do que precisa ser dito. Ele é quem sabe e que tem experiência para resolver os problemas da sua audiência. Ouve essa, anota aí. As respostas estão no seu expert. Você só precisa saber fazer as perguntas corretas para ele. E olha, deixa eu te contar uma historinha rápida que vai te servir de exemplo para isso. Esses dias eu estava fazendo o planejamento estratégico de um cliente da agência e fazendo algumas perguntas para ele para definir exatamente qual era o conteúdo que seria falado. Até que eu fiz uma pergunta que está no nosso briefing, que é exatamente o seguinte: se você fosse obrigado a falar apenas de um conteúdo pelo resto da sua vida, o que seria? Daí, pronto, o expert passou 10 minutos falando, contando um pouco da história dele e do porquê que ele gostaria de falar daquele tema e obviamente me explicou em detalhes qual era o tema e por que ele queria que as pessoas ouvissem ele falando sobre isso. A grande questão é que aquele tema tinha conexão com várias coisas, com a vida pessoal dele, com a vida profissional, com como que ele chegou até onde ele estava. Era nítido que ele era apaixonado por aquele assunto, eu só tinha que parar e ouvir ele. Então só o fato de, 1, fazer as perguntas corretas e 2, ouvir o expert, me fez ter clareza de que aquele tema, aquele assunto, era um assunto importantíssimo para ele e para a audiência e que precisava constar na estratégia de conteúdo dele. Com isso, você conclui os 3 passos para começar do jeito certo. Relembrando, o primeiro passo é definir as fontes de conteúdo. O segundo passo é decidir onde esse conteúdo vai ser postado. E o terceiro passo é, para decidir o que vai ser dito, você precisa saber ouvir o seu expert. Deixa eu te dar o meu exemplo, a forma como eu faço para fazer uma estratégia de conteúdo para um cliente novo da agência. A primeira coisa é criar as fontes de conteúdo. Então eu vou lá e crio uma matriz mods, eu crio o glossário daquele expert, pergunto para ele alguns estudos de caso. Existem ao todo 7 fontes de conteúdo, mas eu te dei as 3 principais para quem está começando. Depois que eu faço isso, eu planejo qual é o formato de conteúdo que vai ser produzido. Em geral, varia alguma coisa entre lives, vídeos para o YouTube e podcast. Eu gosto de mesclar bem os 3 formatos para os experts. Em seguida, eu faço uma reunião com o expert para fazer as perguntas para ele e entender o que precisa constar na estratégia. Essa reunião passa principalmente por 4 pontos: entender o cliente, entender o expert, entender o produto ou o problema desse cliente e o produto do meu expert. Pronto, com isso eu tenho muita clareza e consigo de forma muito rápida entregar uma estratégia de conteúdo para esse cliente. A vantagem é que fazendo desse jeito você fica pouco tempo na inércia, paralisado e sem saber o que fazer. Mas você também não começa de qualquer jeito, você começa do jeito certo e dando os primeiros passos, que do meu ponto de vista são os mais importantes, de maneira correta. E principalmente você consegue mensurar os seus resultados de forma muito rápida. Você não fica 3, 6 meses esperando para medir e saber se o que você está fazendo sentido. Então você consegue medir os seus resultados de forma rápida e quem sabe até ajustar a tua estratégia o quanto antes. E olha, se você não faz dessa forma, o fato é que na maioria das vezes você fica refém do cliente. O cliente vai querer que você faça do jeito que ele quer, principalmente porque ele não te reconhece como um estrategista. Ele te reconhece simplesmente como uma peça operacional do projeto dele. E aí, quantas vezes eu não peguei um cliente que iria ser o próximo Whindersson Nunes ou fazer o próximo Flow Podcast e não sabiam nem como aquilo era feito, por que aquilo era feito daquele jeito e o que eles queriam com aquilo. Eles simplesmente viam um formato que dava certo e queriam replicar aquilo. Na maioria das vezes nem fazia sentido para esse cliente. Então agora é simples, arregaça as mangas e vai lá. Passo 1, passo 2, passo 3. Entrega uma estratégia para o teu cliente. E vamos lá, mão na massa. Eu quero ver os teus clientes com conteúdos bem pensados, ok? E eu vou fazer um negócio aqui, fazer o seguinte com você. Se você realmente vai executar isso, marca esse vídeo aqui, ou então deixa um comentário aqui com a data que você está vendo esse vídeo e volta daqui 3 meses. Eu quero saber como que tá a sua evolução. Ou também você pode me mandar uma mensagem lá no meu Instagram para eu poder te acompanhar nessa jornada. Eu vou adorar te ajudar se você realmente for colocar isso em prática. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal se você gostar desse tema de estratégia de conteúdo. Ativa as notificações porque sempre vai ter vídeo novo falando sobre esse tema. E se restou alguma dúvida, a gente pode continuar esse papo aqui embaixo nos comentários, ok? Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.